Título 8º. Das disposições gerais e finais. Capítulo 1º. Das disposições gerais. Seção 1ª. Da contratação por tempo determinado. Artigo 292. O Poder Executivo, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, de conformidade com o disposto no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, poderá fazer contratações, por prazo determinado, com o objetivo de garantir a prestação de serviços públicos essenciais à comunidade. Parágrafo único. A admissão temporária, em caráter excepcional, será formalizada por prazo determinado, submetido ao regime jurídico-administrativo, que assegurará ao admitido, durante a relação de trabalho, os direitos destacados no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal, além de outros previstos em lei ou regulamento municipal. Artigo 293. A contratação temporária somente poderá ser efetivada quando estiver caracterizada a situação de excepcional interesse público e, exclusivamente, para atender às seguintes situações. Inciso 1º. Execução de atividades vinculadas a convênio ou termo equivalente, para efetivação de projetos, ações ou atividades de desenvolvimento social, com apoio financeiro de órgão ou entidade integrante da administração pública federal, estadual ou municipal, pelo prazo de 12 meses, permitida a renovação, no limite de 24 meses, enquanto o termo estiver em vigor. Inciso 2º. A execução de trabalhos urgentes, para recuperação de bens públicos ou vias públicas, visando restabelecer condições de utilização, em virtude de prejuízos ou riscos iminentes a pessoas, bens públicos ou de terceiros, por prazo não superior a 6 meses. Inciso 3º. Para impedir a suspensão da prestação de serviço público essencial e indispensável ao atendimento da população, por unidade organizacional responsável pela execução de atividades de saúde, educação e assistência social, pelo prazo de até 6 meses. Inciso 4º. Convocação de professor, para substituição de docente afastado da sala de aula, em licenças ou para exercício de funções de magistério, ou para ocupar posto de trabalho em razão de vacância, por até 6 meses. Inciso 5º. Convocação de médico para exercer funções em equipe de saúde de família ou para ocupar posto de trabalho vago em unidades de saúde do município, em virtude de afastamento temporário ou por vacância, por prazo de até 12 meses. Parágrafo 1º. O candidato ao contrato temporário deverá ser recrutado em processo seletivo simplificado, aberto aos interessados, admitido no caso de professores e médicos o cadastramento convocado por edital, devendo ser exigido do contratado o atendimento dos requisitos de escolaridade e formação profissional, para o exercício de cargo ou função de atribuições assemelhadas às que o futuro contratado for exercer. Parágrafo 2º. A justificativa para a contratação temporária, na forma deste artigo, é da competência do órgão ou entidade interessada, a qual deverá explicitar a situação excepcional e, quando for o caso, a emergência a ser atendida e os prejuízos iminentes. Parágrafo 3º. Na contratação prevista no inciso I do caput, poderá ser adotada a denominação, requisitos e valor de remuneração definidos pelo concedente dos recursos, resguardando-se os recursos para a cobertura de despesas com as obrigações previdenciárias e encargos sociais, incidentes sobre a relação de trabalho, e a reserva para pagamento da gratificação natalina e do abono de férias, salvo quando forem cobertas por contrapartida, estabelecida no instrumento de convênio. Parágrafo 4º. Será admitida a prorrogação de contrato temporário, limitada a sua vigência a 24 meses, incluídas eventuais renovações, exceto no caso do inciso 2º, persistir a situação excepcional que justificou a admissão, para assegurar a continuidade da prestação de serviço essencial, devendo ser providenciada, concomitantemente, a realização de concurso público para provimento dos cargos correspondentes aos postos de trabalhos ocupados por temporários.
Artigo 294. As contratações temporárias serão efetivadas, somente, com indicação da dotação orçamentária específica, o prazo, a função a ser exercida e a remuneração, e mediante apresentação de justificativo demonstrando as condições que caracterizam a situação de excepcional e o interesse público a ser atendido, bem como que não há candidato habilitado em concurso público para ocupar o posto de trabalho a ser preenchido. Parágrafo 1º. A remuneração do pessoal admitido por prazo determinado será fixada no respectivo contrato, observados os valores fixados em lei e as vantagens previstas para a função ocupada, sendo para a função de professor o vencimento da classe A do nível correspondente à titulação. Parágrafo 2º. O contratado por tempo determinado fica submetido às disposições relativas ao regime disciplinar e suas faltas disciplinares serão apuradas através de sindicância, nos termos desta lei complementar. Artigo 295. O servidor admitido temporariamente não poderá: Inciso 1º. Exercer atribuições ou executar tarefas não previstas para a função da admissão. Inciso 2º. Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em especial, para substituir servidor efetivo ou em comissão. Inciso 3º. Ser licenciado ou afastado do exercício da função, salvo para tratamento da própria saúde, nos termos da legislação da Previdência Social Geral. Parágrafo 1º. As infrações disciplinares cometidas por servidor temporário serão apuradas mediante sindicância administrativa, concluída no prazo improrrogável de 30 dias, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto neste artigo importa na extinção da relação de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade administrativa dos servidores e autoridades envolvidas na transgressão. Artigo 296. O termo de admissão em caráter temporário extinguir-se-á, por conveniência administrativa, sem indenizações, pelo término do prazo contratual, pelo pedido do servidor temporário ou por justa causa, nesse caso apurado em sindicância administrativa. Parágrafo único. Quando a extinção se der por conveniência da administração municipal, justificada antecipadamente pela autoridade proponente, o servidor temporário terá direito a receber a gratificação natalina e o abono de férias proporcional e a indenização por férias não gozadas.